graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém. Agradecemos ao Senhor a sua presença prometida e Ele é fiel para cumprir suas promessas e por isso estamos todos atentos ao próprio Senhor, porque Ele está entre nós. Amém. Eu sou um de vocês, igual como se estivesse também sentado lá. Nossos corações estão atentos ao Senhor, porque Ele está conosco. Vamos fazer essa pequena oração, mas que seja sincera, baseada na graça dEle, nunca em nossa própria justiça nem poder, sino nele mesmo. Vamos a tocar ao Senhor e pedir que Ele também nos toque. Que o toque do Senhor é que faz a diferença. Oremos. Querido Pai, querido Senhor, no precioso nome que nos concediste para chegar diante de Ti, nesse nome estamos na Tua presença pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Senhor, encomendamos tudo que somos nas Tuas mãos. Te pedimos que nos limpies com Teu precioso sangue, que Teu Espírito seja conosco, fortalecendo, vivificando nosso homem interior, também nos iluminando, nos atraindo a Ti, Senhor. Vivifica também nossos corpos mortais. Agradecemos que nos concedes nos voltar para Ti. Graças por nos preparar esta ocasião. Rogamos que o Senhor possa passar por acima de nossa fragilidade humana e imprimir em nossos corações, em nossos entendimentos, em nosso espírito e em todo o nosso ser e nossas células a vida e a luz de nosso Pai, porque, Senhor Jesus, por meio de Ti, conhecemos e recebemos ao nosso Pai. Entregamos a Ti tudo o que atém a nós, o que conhecemos e o que não, aquilo de que somos cientes e aquilo de que não. Tudo deixamos contigo, nos limpa com Teu sangue. Amém. Nos cura, Senhor. Que o Senhor possa nos falar e edificar. Oramos e contamos contigo. Em Teu nome. Amém. Amém. Mis hermanos já escutaram da parte de nosso irmão Vilmar qual é o sentir que o Senhor tem colocado no coração dos irmãos, de alguns irmãos, para que estejamos juntos, assistindo na presença dEle à consideração da Sua palavra. As palavras que o Espírito inspirou, que estão na Bíblia, possa nos falar de novo, possa nos conquistar de novo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e o Espírito se recebe pela fé. Então, quando estamos abertos à palavra dEle que está na Escritura, que o Espírito dá vida e luz, quando estamos abertos a Ele, as palavras dEle são Espírito e são vida. Amém. Vida eterna e vida divina. Então, os que possam abrir suas Bíblias, ler com cuidado nelas, passagens que vamos ver, então seria bom usar a Bíblia e ler nela, para que ela mesma possa nos tocar, o Senhor usando ela. Temos que chegar à Bíblia chegando também ao mesmo Senhor. Às vezes podemos chegar na Bíblia
sem olhar e sem tocar ao Senhor. Jesus falou em uma ocasião assim, ele disse, vocês pensam, falando naquela época para os fariseus, qualquer de nós pode ser um fariseu se se descuida. Ele falou, vocês pensam e veem as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. Se elas dão testemunha de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, que o propósito das Escrituras é nos dar testemunha do Senhor, para que nós venhamos ao próprio Senhor. Quando viemos as Escrituras, temos que estar vindo ao próprio Senhor. Ainda que com nossos olhos físicos estamos olhando para o livro, para aquelas manchas de tinta no livro, que são letras, mas são letras onde estão as palavras do Senhor. Ao mesmo tempo que nossos olhos físicos olham para a Bíblia, nossos olhos espirituais, nosso espírito deve estar olhando para o Senhor. Amém. Para pedir que o Senhor nos permita entender o que estamos lendo e que Ele possa nos tocar com sua palavra e que também nós, com nosso espírito, possamos tocar ao Senhor. Deus nos deu 3 partes. Somos o templo de Deus e o templo de Deus tem átrio, tem lugar santo e lugar santíssimo. E nós também temos o átrio, que é o nosso corpo. E em nosso corpo temos os sentidos, através dos quais nós entramos em contato com o mundo exterior. Mas um pouco mais adentro de nosso corpo está nossa alma, que é nossa própria personalidade, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que é uma variedade, e nossas decisões, a mente, a emoção e a vontade são as funções de nossa alma. É nossa própria psique, nossa própria psiquis, nosso próprio eu é a nossa alma. Com o sentido do corpo, temos contato com o mundo exterior, mas com nossa alma sabemos de nós mesmos. Você que está pensando, que está sentindo, que está decidindo ou deixando de decidir, essa é a sua alma. Não precisa ter cor, não precisa ter cheiro, ainda que no mundo espiritual se pode ver. Mas, ainda que você não veja a cor da sua alma, você é aquele que está pensando. Que você sabe quem é você, qual é seu nome. E assim, com nossa alma, temos consciência de nós mesmos. Assim como com o corpo, seus sentidos, temos consciência do mundo material exterior. Mas também existe o mundo espiritual. Existe um mundo onde está o Espírito eterno, divino de Deus. E também existem anjos que são espíritos, e alguns que se revelaram que são demônios e que também são espíritos mas imundos, rebeldes. E então, assim como o mundo exterior precisa do sentido de nosso corpo para nos contatar com ele, e assim como precisamos de nossa alma para nos conhecer a si mesmo e ser alguém, uma pessoa, assim também Deus nos deu um sentido espiritual para tocar o mundo espiritual. E é nosso espírito humano. As pessoas temos o átrio do templo de Deus, que somos nós, esse é o corpo. O lugar santo
é a nossa alma. E o lugar santíssimo é o nosso espírito. Porque como Deus é espírito, também nos deu um espírito humano para entrar em contato com seu espírito. De maneira que o mover do Espírito de Deus é no interior, no mais íntimo de nosso ser, porque se recebimos ao Senhor, o Espírito dele veio e se uniu com o nosso Espírito. Hoje vamos a começar a ver algumas passagens que nos falam do Espírito de Deus, mas que é conhecido através de nosso Espírito. Como diz Paulo aos Coríntios, que as coisas espirituais se tem que discernir espiritualmente. A vista é para ver colores, formas e coisas do mundo exterior. Claro que quando saímos do corpo, já vamos ver o mundo espiritual também. Há um corpo espiritual também. Por enquanto estamos neste corpo e estamos ausentes do Senhor, na parte da vista, mas na presença dele, nosso espírito está diante dele. Gostaria que vissem, por enquanto, depois seria necessário voltar com mais cuidado, mas inicialmente quero fazer diferença entre o Espírito de Deus e o Espírito nosso. O Espírito de Deus é eterno e é divino, e o Espírito nosso é criado por Deus, não é divino e não é eterno, mas pode receber a vida do Espírito de Deus. E a lei do Espírito de vida é a que nos livra dos problemas da lei do pecado e da morte que está em nossa carne. Então, este assunto do Espírito de Deus e nosso Espírito, e a união dos dois agora em Cristo, quando recebemos Ele, o Espírito dele entra em nosso espírito, assim como o café entra no leite e vira café com leite. Já não podemos mais separar. Vamos dizer que nosso espírito humano é o café, o Espírito de Deus é o leite. Você coloca leite no café e vira um café com leite. E assim o Espírito de Deus vem a nosso espírito, porque nosso espírito foi criado para entrar em contato direto com Ele e perceber a Ele, como nossos olhos percebem a luz, as cores, etc. Ou nossos ouvidos percebem os sons, as músicas, os ritmos, nosso gosto percebe os sabores, nosso cheiro, nosso olfato percebe os cheiros, nosso tato percebe as contexturas, etc. Assim também, com a mente, entendemos a mente. Também participamos de emoções diferentes. Pode ser amor, pode ser ódio, pode ser indiferença, pode ser interesse, etc. E também as decisões as tomamos com nossa alma. Mas com nosso espírito é que nós percebemos o Espírito de Deus, ou a presença também de outros espíritos. Quando você é atacado numa noite e parece que alguém quer apertar, você percebe com seu espírito que está sendo atacado por outro espírito maligno. Mas como você é crente, se é crente, você está unido ao Senhor em nome do Senhor, não com sua própria força, em nome do Senhor Jesus Cristo, você resiste os espíritos do diabo. Amém. Eles têm que fugir. Diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque não fazemos isso em nossa própria força, de nossa alma, de nosso corpo, sino na confiança em Deus, em união com Ele, em nome dEle. Porque agora Ele está em nós e nós nele, se recebemos o Senhor. Amém? Este assunto do Espírito não é somente algo doutrinal, ainda que é necessária a palavra, mas é muito prático. Com o tempo, você descobre que o mais prático que existe é invocar ao Senhor, tocar Ele pela fé no Espírito e andar na fé do Filho em união com Ele.
Parece muito místico, mas depois tem que virar muito normal. Amém? Bom, gostaria então que vejamos aquele verso que falei em Romanos 8 e depois estaremos vendo outras passagens. Capítulo 8 da Epístola de Paulo Romanos, verso 16. Gostaria que você veja bem esse versículo. Dice, o Espírito, aí está com maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito eterno e divino. O Espírito mesmo, ele mesmo, não precisa intermediários, ele vem nos tocar. Amém. E onde que ele nos toca? Em nosso espírito, porque ele não é coisa material para ser percebido como um que é material, ainda que ele pode tomar forma de bomba ou qualquer outra que ele quiser. Mas nosso espírito é que contacta diretamente com o seu espírito. Ele se move dentro de você. As funções do nosso espírito humano é primeiro perceber, intuir, tocar o Espírito Divino, também ter consciência, já não consciência do mundo, nem consciência de não termos, sino consciência de Deus. Então nós também temos consciência moral. Então, diz aqui, o Espírito, maiúsculo, mesmo, não é através de intermediário, de símbolo, não. É um toque direto. É ele em você se movendo, você entendendo ele, a direção dele, o acordo dele, ou o desacordo dele. Às vezes ele não está de acordo conosco. Por mais que nós façamos força para ele entrar em acordo conosco, somos nós os que temos que entrar em acordo com ele. Uma das funções de nosso espírito é a consciência. Outra é a intuição. E outra é a comunhão. É no espírito que percebemos a comunhão do espírito. Quando uma pessoa está no espírito do Senhor e você também, há vida e paz como um sinaleiro que tem luz verde adentro. Mas às vezes é luz vermelha, cuidado. Às vezes não é tão vermelha, mas é amarela. Olhe para lá, olhe para cá, vê se pode passar. Amém? Claro que o sinaleiro do Espírito é mais complexo que o sinaleiro da esquina. Da esquina só tem 3 cores. Amarelo no meio, vermelho no passe, verde pode passar. Mas o verdadeiro sinaleiro do novo pacto, na Bíblia se chama de Urim Tumim. A palavra Urim é uma palavra hebraica plural que quer dizer luzes. E Tumim também é uma palavra hebraica, também plural, que quer dizer perfeições. E são 12 cores, não são 23. Um pouco mais complexo, porque precisamos discernir a direção de Deus ao respeito de muitas coisas. Por isso os apóstolos, porque eles tinham seus nomes nessas pedras, e essas pedras estavam naquele pectoral do sacerdócio que se chama Urim Tumim. Luzes e perfeições. Quando eles estavam em comunhão, buscando a Deus juntos para resolver alguma coisa, se ouviam mutuamente. E quando havia aquele arco-íris, aquele relacionamento das luzes e das perfeições, eles podiam dizer, como falaram os apóstolos lá no capítulo 15 de Atos. Haviam surgido dificuldades, pessoas estavam confundidas o que era verdadeiramente o Evangelho, e alguns tinham saído por si mesmos, sozinhos, perturbando as almas. Foi necessário eles se reunir em nome do Senhor e buscar a direção de Deus, que mora em todos eles.
Por fim, o Espírito conduziu, porque para isso o Senhor enviou seu Espírito também, para nos conduzir a toda a verdade na comunhão, na palavra que está nos santos. Então, o Espírito conduziu a eles a verdade. E aí diz a Escritura: tem parecido bem ao Espírito Santo e a nós não colocar outras cargas sobre vocês, senão só as coisas mínimas. Olha como fala nele. Pareceu bem ao Espírito Santo. E como eles conheceram juntos e escreveram juntos o parecer do Espírito, porque eles têm o Espírito de Deus no Espírito deles, e lá dentro se sabe se ele está de acordo ou não. Amém. Às vezes nós não queremos pôr atenção à nossa consciência, ao mover do Espírito no interior, e queremos mudar as coisas para nosso jeito, mas lá dentro ele diz: não, vermelho. Proibido passar. Como quando com Balaam ele estava interessado a fazer as coisas do jeito dele, mas o jumento viu mais que Balaam e não passou. E o jumento via o anjo com a espada desenvainada, mas Balaam não via, porque estava cegado por seu próprio desejo, sua própria obstinação, aquele desejo de lucro que ele queria. Não via o espiritual. Às vezes nós não vemos a resistência de Deus em nossa vida para nos guardar da morte. E quando falou o jumento, nem sequer se deu conta no princípio, mas depois se deu conta. E aí quando ele também viu o anjo lhe fechando o caminho, aí o anjo lhe falou: se tivesses passado daí, tivesses morto. Mas graças a Deus que o jumentinho viu mais que ele, que o vidente. Imagina, um vidente pode virar pior que um jumento, se não quer ouvir a Deus, senão somente a si mesmo. Mas graças a Deus ele se deteve a tempo, porque o jumento apertou a perna dele na pedra. Às vezes nós sabemos que um acidente pode nos guardar de outro pior. Amém. Um pequeno nos livra de outro pior. E assim Deus teve que tratar com Balaam, e pode tratar com todos nós. Com todos nós. Não sejamos cegos em perceber a oposição de Deus. Às vezes parece que é oposição do anjo, mas o anjo representa Deus. Amém? Temos que ser espirituais, ter olhos para ver a atmosfera do Espírito, a aprovação de Deus ou a desaprovação dele. Para isso ele nos deu consciência, e isso não é somente para alguns, é para todos nós. Todos nós temos que atender ao Senhor, a quem temos recebido e que mora em nossos espíritos. E agora diz: o Espírito mesmo dá testemunha a nosso espírito. Esse nosso espírito é com minúscula. O Espírito mesmo é com maiúscula. O Espírito mesmo é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que dá testemunho ele mesmo, ninguém me contando, não. Eu sei no íntimo do meu ser que isto está bem ou que isto está mal, que isto é mentira, que aqui estou colocando dourado na pílula. Você entende nessa figura? Pode ser veneno, mas colocamos por fora caramelo. Mas você se atende a Deus que mora dentro de você. Você vai saber se o sinaleiro é verde, ou se é amarelo, ou é vermelho, ou se é
mais complexo como o Urim Tumim, que tem muitas cores que põem de acordo com os apóstolos, tendo chegado a um acordo, no qual todos ficaram satisfeitos, porque chegaram num ponto certo, justo, equilibrado. Então agora chegaram a um acordo. Quem nos conduz a esse acordo? O Espírito. Por isso se fala, uma das funções de nosso Espírito é a comunhão. A comunhão primeiro tem que ser com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, e então com os apóstolos da Bíblia. E se vos escrevimos isto para que tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão, a comunhão dos apóstolos, é com o Pai e com o seu Filho. Porque nós podemos ter uma comunhão babilônica, vamos fazer uma torre que chegue ao céu. Se há um dilúvio, agora não vamos nos afundar, vamos estar acima da torre. O homem pode fazer uniões e comunhões que não são aprovadas pelo Espírito Santo. Mas a que produz o Espírito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, tendo chegado a um acordo, porque Ele nos conduz ao acordo, mas com Ele. Se não temos acordo com Ele, não podemos ter acordo entre nós. O acordo entre nós vem do acordo com o Espírito de Deus. Amém? E esse acordo é com os que têm o Espírito. E o que é a verdadeira comunhão é a participação comum com Cristo. Ele mesmo e nada mais é a nossa paz. Amém. A paz é luz verde. Como disse que aquele que anda no Espírito tem vida e tem paz. Essa é a luz verde, pode passar. No interior tem paz. Mas disse que a paz tem que governar nosso coração. Quando nosso coração começa a perder a paz, quando aquela espada do querubim começa a se revolver em nosso interior, aí temos que parar. Não seja que o anjo tire nossa vida. Temos que parar a tempo. Quando no interior o Senhor vai falando, não, para aí, para já. Porque quem nos governa é Ele mesmo. Amém. Diretamente. Ele mesmo que dá testemunho que somos seus filhos, e se Ele está de acordo, tem paz. E se Ele não está de acordo, não tem paz. Por isso diz, a paz de Deus nos guarde vossos corações. Quando nosso coração começa a perder a paz, temos que parar. Perguntar, Senhor, não quero caminhar fora de Ti. Amém. Não quero ser enganado por outro espírito, nem por mim mesmo. Eu Te amo, Senhor. Quero me voltar para Ti, Te seguir a Ti. Então, amados, aqui diz, o Espírito mesmo dá testemunho a nosso Espírito. O Espírito de Deus é um, e o Espírito nosso é criado. A Bíblia não só fala do Espírito divino. Temos que fazer essa aclaração porque vamos falar do Espírito. E algumas pessoas às vezes pensam que o Espírito humano é a mesma coisa. E não é. Aqui já vimos que de Deus dá testemunho ao nosso. O nosso é com minúscula. Vamos ver outra passagem. Zacarias capítulo 12. No primeiro verso existem umas credenciais de Deus. Deus aparece com muitas credenciais segundo a necessidade na qual Ele se revela. E aqui ele aparece com as seguintes necessidades. Coloque estas frases em associação com seu nome. Capítulo 12, verso 1. Profecia da palavra de Yahvé acerca de Israel. Agora escutem. Yahvé que estende os céus. Eu estou lendo a versão Reina e Valera em castelhano. E estou passando para Portugal, pelo menos para Portunhol.
E você vai comparando com qualquer das diferentes traduções que possa haver aqui. Eu devagar para poder pegar o sentido através da comparação das traduções. Amém? Então, sigo lendo a Reina Valera, mas passada para o português. Yahvé que estende os céus, Ele que estende os céus, e funda a terra. Ele coloca a terra em fundamento, num ponto onde o benefício da influência dos céus sirve a terra. Porque um pouquinho mais perto do sol estaríamos queimados. Um pouquinho mais longe estaríamos congelados. Graças a Deus estamos no ponto certo. Não? E graças a Deus que tem aí a Júpiter, porque aqueles cometas que vêm contra nós são atraídos por Júpiter e ele engole eles. E nos livra de muita coisa. Você sabe como se conheceu, se descobriu o planeta Neptuno? Não tinham visto a Neptuno. Não se pode ver a simple vista a Neptuno, somente através de aparelho. Mas as pessoas viam aquela órbita de Urano. E eles achavam a órbita de Urano um pouco estranha. E tiveram a dedução de que a órbita de Urano era assim porque perto dele, seguindo um pouco mais para fora do sistema solar, tinha que haver outro planeta que causava certa gravidade e por isso explicava a órbita de Urano. Tem que haver outro aí. E perceberam que era Neptuno. Mas como superam da existência de Neptuno se não podiam ver? Porque podiam ver a órbita de Urano, que era uma órbita especial que se devia, entre outras coisas, também à presença de Neptuno ali perto. Assim como nós giramos ao redor do Sol, assim uns não giram ao redor dos outros, mas exercem certa pressão. Uma dessas pressões explicam por que um planeta que estava aí entre Júpiter e Marte explodiu, agora ficou um cinturão de asteroides, por causa das pressões. Johannes Kepler, nosso irmão em Cristo do século XVI, ele descobriu isso e depois se descobriu a origem daquilo. Ou seja que existe, ainda que o planeta não seja visto, Neptuno, existe a atração gravitacional dele que influi em Urano. E por isso a órbita de Urano permitiu calcular onde estaria Neptuno. E se encontrou Neptuno. Agora já é normal falar de Neptuno. Por que estou falando disto? Porque uma coisa implica a outra que às vezes nós não vemos. Mas alguma señal tem que deixar, ainda que esteja escondido. E assim sucede também com o Espírito. O Espírito é chamado, a palavra Espírito no grego é a mesma palavra de vento. Pneuma. Você coloca vento num pneu, que pneu vem de vento. Pneuma, de Espírito. E quando sopra o Espírito, você não vê o Espírito, mas você vê aquela vela do barquinho se enchendo em uma direção, aquela bandeira flotando em uma direção. Ainda que você não vê o vento, você percebe o vento segundo ele está movendo a bandeira, segundo ele está acomodando a vela do barquinho, etc. E assim você vai vendo a direção de Deus desde dentro de você, porque Ele vai formando a Cristo dentro de você. Isso que quer dizer a palavra inspiração. Vem no grego de duas raízes, theos, de Deus, pneustia, P-N-E-U, pneu, vento. Theomnestia é a matéria que trata da inspiração divina. Está tomando essa figura
do vento levando o barquinho através da vela. A vela tem que se acomodar para aproveitar o vento, né? E assim também nós temos que aproveitar o vento. Ele mora em nós, o Espírito de Deus, e Ele nos faz conhecer a sua direção. Ele não vai forçar, porque a decisão está na sua alma, mas Ele vai indicar, Ele vai convidar, Ele vai inspirar e vai respeitar você. Se você não quer seguir a direção do Espírito, você não segue, mas depois diz: eu sabia que isso ia acontecer, mas não coloquei atenção, e olha o que aconteceu. Não atendia ao Espírito. E aí, com o tempo, você vai cada vez sendo mais sensível ao Espírito, menos psicodélico, menos atenção às coisas exteriores da alma que agitam nossa alma. Você vê que quando Elias estava na cova, veio um terremoto e se mudou. Deus não é assim, ele conhecia Deus. Esse terremoto é só para me distrair, para me amedrontar, para me assustar. Não é Deus, não é Deus. Veio um furacão, isso não é Deus. Mas veio um silvo apacível, que parece que ninguém ouvia, parece que as folhas das árvores se moviam suavemente. Elias conhecia Deus, conhecia Deus. Não se deixou impressionar por aquilo, mas conhecia a natureza de Deus, a delicadeza de Deus, o jeito de Deus, com o Espírito dele. E aí ele saiu para se encontrar com Deus. E assim Deus tem que tratar conosco para ir nos familiarizando com o mover dele mesmo, o Espírito mesmo, dando testemunho ao nosso Espírito. Então, há uma figura que gostaria depois de ler aqui. 12:1 de Zacarias. Deus, o Yahvé, estende os céus. Muito para falar aqui deste, mas não vamos falar. Funda a terra. Muito que falar aqui, mas não vamos falar. Mas isto sim. E forma o espírito do homem dentro dele. Vê a palavra com minúscula, espírito do homem. É nosso espírito, aquele que foi criado para entrar em contato direto com o Espírito dele. E é o nosso, aquele que foi desenhado para receber o testemunho de Deus. E ele simboliza isto já desde a antiguidade, falando: vamos fazer um tabernáculo, que é figura de nós, e vamos fazer com 3 partes. No exterior vai ter isto, no intermédio isto, e lá dentro, no lugar santíssimo, lá vão colocar a arca. E na arca vão colocar um testemunho que eu vou dar a vocês. Ou seja, Deus começa a preparar o mover dele em nosso espírito através de uma figura, o tabernáculo. Tabernáculo é uma figura da igreja e de cada um de nós. Nós é que somos o templo de Deus. Aqueles são uma figura, uma maquete, um plano, mas o verdadeiro templo de Deus somos nós. Amém. E os templos físicos são figuras, símbolos para entender. Então, venha comigo a Êxodo, por favor. O livro do Êxodo, vamos colocar atenção a umas palavrinhas importantes. Livro de Êxodo. No capítulo 25, começa a descrever o tabernáculo. E a parte mais interior é o lugar santíssimo, onde está a Arca do Pacto. Este tabernáculo é chamado de tabernáculo de reunião.
Ou seja, é para se reunir Deus conosco, nos encontrar. Por isso este tabernáculo de reunião. E no lugar mais íntimo, no lugar santíssimo, está a arca. E essa arca é chamada de Arca da Aliança. Aliança. Reunião. Café com leite. O Espírito dele em nosso Espírito. Se movendo, se reunindo conosco, que somos seus aliados. Somos a noiva dele e ele o noivo. Vê? Então, essas palavras reunião e aliança são muito importantes. Por isso, se você vê a arca tem médias medidas. Por que isso tem a metade das medidas? Quando você chega na mesa e encontra meia laranja, você sabe que tem que haver outra meia laranja. Não pode existir meia laranja sozinho, tem que haver outra meia laranja. Amém? Então, olha aqui que a arca é meia laranja. Ó, capítulo 25 de Êxodo, versículo 10. Farás também, Deus pede a seu povo cooperar com isto, uma arca de madeira de acácia. A madeira já tem a ver conosco. O ouro, que cobre por dentro e por fora ela, e a tampa, se refere à natureza divina. Mas a madeira se refere à natureza humana. Por isso a arca é da aliança. E a aliança também é um testemunho dela a nós. É chamada arca do testemunho. Vas a colocar nessa arca o testemunho que eu te vou dar. Você nos está preparando para receber o testemunho, a direção, a condução do Espírito através de figuras. Amém. Nós somos esse tabernáculo, essa casa. Nós somos o candeeiro, nós somos também parte da arca, Cristo e nós e Cristo. Olha o que diz. Cujo comprimento será de 2,5 côvados. Na Bíblia, os números de Deus são o número 3, que é o número do Pai, Filho e Espírito. Número 4 é o número da criação, por isso em Apocalipse 4 se louva Deus pela criação, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem. Mas no capítulo 5 é um novo cântico. O número 5 é o número de reconciliação. Pai, um. Filho, testemunho fiel, 2. Espírito Santo, 3. Mas além de Deus, Deus quis que existisse a criação. Então, o número da criação, número 4. Os 4 ângulos da terra, as 4 caras dos querubins, os serafim. E o número 5 é a outra obra de Deus. Porque a criação caiu. Então Jesus disse, agora meu Pai trabalha e eu trabalho. Mas já não trabalha na criação, sino na redenção, na graça. Então, o altar onde se sacrificava o cordeiro de bronze, o altar era a figura da cruz de Cristo, era 5 côvados por 5 côvados. Mas aqui resulta que é só 2,5 as medidas. 2,5 côvados, a metade de 5. Porque Ele em nós e nós nele. Aliança, reunião, marido e mulher. Então, como é uma arca da aliança, é meia laranja. A outra meia laranja falta aí para encaixar. Você dá conta? 2,5. Sua largura de côvado e meio, a metade de 3.
E depois altura, ele diz sua altura de côvado e meio, umidade de 3. A altura de Deus seria 3. Mas ele vem, eu quis juntar teus filhos, eu quis. Mas você não quis. As coisas de Deus tem que querer Deus e temos que querer também nós, porque se só Ele quer, Ele não nos vai obrigar. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Por isso tua casa fica deserta, se você não quer. Eu quero, eu quis, mas você não quis. Entende, irmão? Nós temos que querer o mesmo que Ele quer. Amém. Querer o que Ele quer. Então assim vamos juntos. É como quando você vai a remar numa canoa. Se você só pega um remo, para um lado vai dar voltas para o outro lado. E pega o outro remo, vai dar voltas ao lado contrário. Para avançar tem que pegar os dois remos. E aí você vai avançar. Qual é o primeiro remo? Ele é nós, essa é a graça, que não pode faltar. Ninguém pode vir a mim se Ele mesmo não nos ajuda, se Ele não nos traz. Ele tem que estar nos ajudando. Mas Ele, para te ajudar, você tem que querer ser ajudado. Ou senão você não vai pedir, vai ficar aí. Mas se você quer avançar, você também tem que querer o que Ele quer fazer. E assim, Ele em você, que é a graça. E você nele, o café no leite, o leite no café. A aliança, a reunião, os dois remos agora avançando. Ele em nós e nós nele. Aí avançar, os dois juntos. O casar tem que os dois concordar. Como vai casar o homem se ela não quer? Ou como você vai casar ela se ele não quer? Os dois têm que querer. Isso que é aliança. Amém. Isso que é boda. Deus quis fazer bodas a seu filho. Far-lhe ajudadora idônea que seja como ele, que coopere com ele, que vão juntos, se comprometam juntos, consensuadamente, conduzidos a um acordo pelo Espírito que fala na comunhão. Me entende, amados? Aí vamos a aprender a conhecer a Deus no Espírito. E aí vamos ver muitas obras do Espírito preciosas, ainda que não seja um furacão, um terremoto, mas se é um silo apassível, mas que é de Deus. Isso que é importante. Perceber a Deus e a alegria do Espírito. Que quando o Espírito está alegre, você sabe dentro que ele está alegre. Quando ele está triste, é apagado, é ofendido, é contristado, você também sabe. Porque você não é uma galinha, você é um ser humano. E é um filho de Deus, um filho de Deus, e o Espírito de Deus mora para sempre dentro de você. Então ele tem que nos conduzir. E isso temos que aprender a voltar o nosso ser, como diz Paulo em Romanos 8, por nossa mente no Espírito. A vezes nossa mente está nas coisas de fora e não pomos atenção no que passa no mais profundo, onde é o lugar santíssimo. Onde ele diz, eu vou colocar lá no Santíssimo, lá dentro da arca mesmo, essa metade eu vou colocar um testemunho. E esse testemunho é triplo. As tábuas do pacto, como disse aí em Hebreus 9. A vara de Arão que reverdeceu e o maná escondido. Esse foi o testemunho que Deus colocou lá dentro da arca. E se refere a essas três funções de nosso espírito. A consciência moral está tipificada nas tábuas do pacto. Lá dentro
Eu já tenho feito esse experimento com meninos dos campos, que não têm tido oportunidade, às vezes, nem de educação, mas você pergunta para eles, pode haver 20 deles. Vocês que dizem, falar mal para a mãe, está bem ou está mal? Está mal, diz tudo só um tempinho. Nenhum diz que está bem. Mas ajudar a seu irmãozinho, está bem ou está mal? Está bem! Ninguém ensinou. Eles sabem. Eles sabem o que está bem e o que está mal, porque a consciência mostra essa lei primária, fundamental de Deus, escrita em nossos corações, como diz Paulo em Romanos 2. Ainda os que não conhecem a Moisés, eles têm suas leis. Não pode dizer, mas que tem de mal pegar a mulher de outro, mas quando pega na dele, aí entendeu. Por que entendeu? Porque agora foi a ele que afetaram. Quando ele afetava, pensava que não é nada, porque chora tanto se não fiz nada. Pisou no calo. Uau, por que chora? Mas quando pisa no calo dele, ai, se dói. Não temos uma medida para medir a outros e outra para não medir a nós mesmos. E Deus tem-nos que ensinar, quando o que nós fazemos, o fazem conosco. Aí começamos a entender. Aí compreendemos que nós somos, quando fazem conosco o mesmo que nós fazemos. Nós colocamos um bilhete falso e colocamos lá no armazém. Mas quando entra o bilhete falso para nós, aí entendemos. Não é bom este bilhete falso. Deus tem que permitir que faça conosco o que nós fazemos, diz, como tu fizeste, separar contigo. Por quê? Para que nossa medida seja íntegra, não seja dupla. Então, a consciência humana acerca do certo e do errado, e da lei na maneira fundamental, não aquelas minúcias casuísticas, mas a lei no fundamental. Você sabe se está bem ou se está mal? Essa é uma das funções do espírito humano. E quando o Espírito Santo está com o espírito humano, aí diz a mesma coisa a nossa consciência que o Espírito Santo. Não sempre diz, temos que ser treinados. Mas Paulo disse, a minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. Ou seja, que Paulo tinha aprendido a seguir o Espírito Santo e ser uma mesma voz com ele. Mas às vezes nossa consciência é cauterizada. Às vezes queremos fazer o mal e não temos em conta Deus e somos entregues a coisas inconvenientes. Em vez de ter vergonha gay, diz que tem orgulho gay. É uma consciência cauterizada. Porque não funciona segundo o Espírito, senão na consciência cauterizada. Tem consciência mala, alguns também têm coisas que são normais, mas para ele é super estreito, super escrupuloso. Paulo disse, eu sei que essa coisa não é má, mas para aquele que pensa que é, para ele é. Não é objetivamente, não é para Deus, mas é para a pessoa. Se a pessoa cresce numa seita, degolhar cristãos é seu dever para ir para o paraíso, a ter muitas mulheres no paraíso, como acontece com ISIS, o Estado Islâmico. Não falou o Senhor, vem a hora que qualquer que vos mate pensará que está prestando algum serviço a Deus, porque a consciência está relacionada com conhecimento, diz a Bíblia. Quem conhece, sua consciência vai melhorando. Na medida que conhece o Senhor e tem luz e revelação, sua consciência funciona melhor.
Às vezes Cristo tem que corrigir a consciência dos fariseus. Que é maior? Você lembra, uma vez falamos disso aqui? Que é maior? O templo ou o ouro? Porque eles diziam que o ouro era o maior, que a oferta era o maior. E eu disse, não, o templo é maior que o ouro, porque o templo é que santifica o ouro. Se o ouro não está servindo a Deus, então a quem está servindo? A Mamão, ao diabo. E a oferta? O altar é maior que a oferta, porque o altar, a consagração que santifica a oferta. Tem pessoas que o que importa é a oferta sem saber a procedência. Pode vir de prostituição, pode vir de droga, é dinheiro. Não, dinheiro não é dinheiro. Dinheiro de droga não pode estar na casa de Deus. Dinheiro de prostituição ou qualquer outra coisa, de estafa. Se dá conta? O altar é que santifica a oferta. Mais importante, disse Jesus, é o altar e o templo, que é a oferta e o ouro. Uno acha que o principal pode ser a aparência exterior, mas disse, não, primeiro limpa o de dentro, primeiro o interior, depois o de fora. Os iluminantes são especialistas em se disfarçar de bondade só para fazer maldade. Se por fora diz operação antidroga, por dentro é pura operação de droga. Entende? Tudo diz por fora o contrário, tudo mentira. O Senhor olha primeiro a realidade de dentro. Isso que é o importante. E isso, por isso Jesus corrige a consciência cauterizada ou a consciência corrompida, que a Bíblia fala de consciência corrompida também. Então, nossa consciência tem que ser tratada a ter uma mesma voz com o Espírito Santo. Amém. Como dizia Paulo, minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. E vai acontecer conosco o que falou Jó. Isso foi o que Deus achou certo de Jó. Parece que os amigos de Jó estavam defendendo a Deus de Jó. Mas Jó falou certo. Deus deu a razão a Jó, não aos amigos. Quando termina aqueles muitos capítulos de os homens falaram e Deus calaram, quando Deus falou, os homens calaram. E quando Deus falou, Jó entendeu. E se humilhou e disse, meu Deus, eu falava o que não entendi. Coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Hoje, Senhor, eu te vou rogar, eu vou te pedir, eu te vou perguntar, e o Senhor me vai ensinar. Isso foi o certo. Não entendo nada, Senhor, me ensina. Me arrependo em pó, em cinza. Isso é o reto. E Deus fala para os amigos de Jó que aparece que estavam defendendo a Deus e acusando falsamente a Jó, sem compreender a realidade das coisas. Nós julgamos por aparência. Então Deus disse aos amigos, vocês não falaram de mim o correto. Vão, pidam a Jó que ore por vocês. Porque se ele ora, eu vou ouvir a oração dele, e então não vai ser necessário que eu trate vocês afrontosamente. Mas você afrontar o Jó, se não pedem a ele que ore por vocês, eu vou ter que corrigir vocês. Eu vou ter que fazer voltar a afronta de vocês a ele acima de vocês. Mas se vocês pedem a ele perdão, que ele ore por vocês, eu vou ouvir e já se acabou o problema. Mas Deus é justo, se dá conta, irmão? Amém. Corrige as inexatidões, os desequilíbrios. Ele é justo. A balança dele nunca vai estar manipulada com peça falsa. Ele aborrece a peça falsa. Ele quer
justiça. O trono dele é de safiro. E o safiro é a pedra preciosa mais simétrica de todas, que representa a justiça de Deus. Amém. Simetria, exatidão de Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Ele é exato. E essa função da consciência, simbolizada pelas tábuas do pacto dentro da arca, é a função do Espírito de Deus se movendo em nosso espírito, nos fazendo conhecer dentro do lugar santíssimo, no profundo de nosso ser, que é o templo de Deus. Nos faz conhecer o testemunho de Deus. Então aí, quando vem falando dessas medidas médias e outros detalhes, diz o versículo 16, Êxodo 25, 16. Imporás, essa é a nossa responsabilidade. Se você não quer, você quer a sua própria percepção sozinha, você vai ter a sua e não vai ter a de Deus. Para você ter a de Deus, você tem que pôr a palavra de Deus no coração. Porás na arca o testemunha que eu te darei. Então escute essa palavra. Eu te darei testemunha. Por isso Paulo falava, o Espírito mesmo dá testemunha nosso Espírito. O Espírito do homem foi criado para receber o testemunho de Deus, porque o órgão que nós temos para contato com o Espírito de Deus é o Espírito nosso. Porque a mente está bem, a mente às vezes natural não pode compreender as coisas que são do Espírito de Deus, diz Paulo. Precisamos discernir espiritualmente, ou seja, usando nosso espírito. Você tem que pôr atenção no íntimo, a ver se a luz é verde, se tem vida, paz. Quando algo é de Deus, lá dentro você sabe que é a verdade de Deus. Quando você está mentindo, você sabe que está mentindo. Você sabe. Essas são as tábuas, a lei escrita em nossos corações, as tábuas dentro da arca. Mas também tem a vara de Arão que reverdeceu, que nos fala do governo de Deus, da direção verdadeira de Deus. Datã, Coré e Abiram estavam querendo rejeitar o governo de Deus. Deus quis que Arão e Moisés representassem o sacerdócio. Mas os outros queriam voltar para o Egito e vocês se levantaram a vocês mesmos. Eles estavam contradizendo a Deus, pensando que era coisa só de Arão e de Moisés e que Deus não estava no assunto. Ah, que coisa delicada foi isso. Então Deus mandou fazer uma coisa. Bom, cada um vai trazer uma vara de amêndoa, mas as varas eram secas, porque nós somos comparados com varas secas. Uma vara não pode, se está seca, dar flores e dar fruto. Somente se recebe vida de ressurreição, a vivificação do Espírito. Então, deixamos todas essas varas secas na sombra da noite. Tem que passar uma longa noite. Quando passou a noite, vamos ver qual delas floresceu. Nenhuma podia florescer por si mesma. Nem sequer o próprio filho, que nunca pecou, faz nada assim, o pai. O filho, disse Jesus mesmo, nada pode fazer senão o que vem fazer o pai.
Não é fazer o que nos parece, o que nós queremos. Essas são coisas naturais. Uma vez, não sei se já contei aqui, mas vou contar de novo. O irmão Washmani conhecia um jovem que prometia muito em nome de Deus. Então ele, para catucar um pouquinho aquele jovem, perguntou: "Oh, fulano, que te ensinou o Senhor nestes últimos dias? Tens aprendido alguma lição de Deus?" E aquele jovem falou: "Ah, sim." "E que foi o que aprendiste?" "Ah, aprendi que não posso fazer nada por mim mesmo, senão que veio fazer ao Pai." O irmão Washmani, que era bem espiritual e conhecia a fraqueza do homem, perguntou, olhando bem para ele, direto nos olhos: "Mas é verdade que agora não pode fazer nada, senão por o Senhor? É verdade? Não faço nada por ti mesmo?" E aquele jovem entendeu muito bem. E disse: "Bom, a verdade é que posso fazer muita coisa, mas o Senhor considera tudo que faço sem Ele como nada. Porque Ele disse: sem mim, nada podemos fazer. Ou seja, que tudo que fazemos sem o Senhor é nada." Meu Deus, você entendeu? Tudo que fazemos, nós demos sozinhos, sem o Senhor. Para o Senhor é nada. É nada. O que Ele valora é o que Ele faz conosco. E o que nós fazemos junto com Ele. Somos colaboradores dele para fazer juntos. Dois remos. Ele em nós, essa é a graça. Nós nele, essa é a responsabilidade. Amém. Os dois juntos. Eu quis e você também. Esse é marido e mulher. Consenso. Fazendo juntos as coisas. Ele através de nós e nós através dele juntos. Ele que vai preparando tudo. Ele já vem de si. Um dos nomes do Senhor é esse. Já vem de si, quer dizer que Ele é a nossa vanguarda. Que Ele que vai adiante abrindo portas ou fechando portas. Se Ele fecha, ninguém abre. Se Ele abre, ninguém fecha. Amém. Nós não temos que forçar nada. Ele que vai abrindo, vai fazendo espaço, Ele que vai adiante e nós vamos detrás dele. E Ele nos vai indicando e vai fazendo, diz: abre a tua boca e eu encherei. Mas se Ele não enche, ficamos com a boca aberta. Mas se Ele manda abrir em nome dele, Ele vai encher. Verdade? Então, amados, porás na arca o testemunho que eu te darei. E esse testemunho estava representado nessas três coisas que estavam na arca, que aparecem aí em Hebreus 9. Agora, aquela vara de Arão, então, representa a direção de Deus, o governo de Deus. Todos colocaram sua vara, todos também, a vara de Arão também era seca, como qualquer outro, porque somos humanos. Mas o que o Senhor faz florescer, isso é a direção dele. Isso é o que Deus está dizendo, é por aqui. Então pegarás essa vara e colocarás a vara na arca. Essa é parte do testemunho, assim como a consciência está tipificada pelas tábuas da lei na arca, assim também o governo de Deus, a direção de Deus, a autoridade de Deus se percebe através do florescimento da vara. Você se dá conta que isto não podia ser assim, mas Deus abriu, Deus que fez tudo. Que é 3 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Mas vou alimentar aquela multidão e sobraram 12 cestas cheias. Aí há algo que não é do homem. Tem algo que não é do homem. Aí você vê a mão de Deus. A bênção é a mão de Deus. A bênção de Deus. Deus abençoou. Deus multiplicou.
Deus estava aí. É evidente que não foi o irmão fulano, a irmã sultana. Foi Deus que fez com ele, mas foi Deus que fez. Então essa vara florescida, que é a vida da ressurreição, é parte do testemunho que Deus coloca no interior, o testemunho do Espírito. Às vezes, uno não sabe que está indo contra a autoridade de Deus. Até que recebe como um menino que está dentro da mãe, se tornou futebolista e pá, deu um gol. Bien mais, lá dentro. Ou era um boxeador de um punho lá dentro. E assim nós às vezes parece que Deus não está em nós, mas você erra de uma maneira irreverente. Pá, adentro você sabe que você falou que não devia. Você sabe que Deus não aprovou isso. Às vezes pode ser um choque forte, depende. Às vezes, quando está chegando no borde, o Espírito todavia não falou, pare, mas casi vai dizer que pare. Você não entende, porque vocês não são galinhas, vocês são filhos e filhas de Deus. Ele mora dentro e às vezes você começou a ver um filme que não tinha que ver, e adentro começa aquele rebuliço da espada do querubim. Lá dentro, irmão, pare rápido, porque ele pode bater mesmo. Porque você sabe que está indo contra a direção de Deus, está menosprezando. Deus tenha piedade, sejamos quebrantados para não continuar na obstinação nossa, senão da pronto percebimos aquele aviso do Espírito. É como aquelas lâmpadas de querosene que havia antigamente nos campos. Quando está acabando o combustível, o querosene, a lâmpada começa a se estreitar, a luz começa a diminuir, ela começa a se constranger. Quando você coloca de novo o combustível, se abre de novo. Isso é apagar o espírito ou um espírito fervente. A Bíblia fala das duas coisas. Ele quer que sejamos de um espírito fervente, sempre movidos pelo azeite. Amém. Mas um espírito que se contrai, irmão, não nos acostumemos à culpa. Não nos acostumemos à insensibilidade. O Espírito está lá. E se você não atende, pode ficar calado. Se você não aceita a verdade, você vai dar lugar a espírito de mentira. Diz que aqueles que não têm em conta Deus foram entregados a coisas que não convêm, com a mente reprovada, tentando se justificar, mas mientras mais tratamos de nos justificar, mais calado fica o Senhor. Mas você errou, errei, pai, errei, me perdoa. Se filho, se levanta, vamos. Mas se nós, pero, só pero. Aí o Senhor fica calado. Então, essa vara florescida dentro, essa é a direção de Deus. Amém. Essa é a eleição de Deus. Essa é a obra que Deus faz florescer. E já floresce. Porque é a vida de ressurreição de Cristo, é a aprovação do Espírito, esse é luz verde. E a outra função, assim, essa função primeira de consciência, outra essa de direção, de percepção, de intuição, de governo. A paz de Deus governe em vossos corações. Quando empieza a perder a paz, para. Essa paz tem que governar, tem que recuperar a paz, tem que confessar, pedir perdão, se humilhar e crer e receber o perdão e voltar à normalidade. Não se acostume
a espada revolta do querubim dentro, falando: Adão, não passa aqui. O anjo lá, Balaão, não passa aqui. Deus falou: não vai, você queria, ele deixou ir você, mas não é a vontade de Deus. Que ele falou: vai, pois, não quer dizer que está de acordo, quer dizer que ele deixou você em si mesmo, porque você não é uma coisa, você é uma pessoa. E ele deu essa liberdade e ele vai julgar. Ele vai te julgar. Então, o terceiro elemento, parte do testemunho que se coloca dentro da arca, é o maná escondido. Diz que se ele bate a porta, porque ele bate, ele não vai violar você. Ele não é violador, ele não é ditador. O Senhor chegou e queria se aparecer aos discípulos de Emaús, mas se eles não convidavam, ele ia continuar, ia passar a noite fora, não ia forçar. Ele fez como que ia de longo. E eu chamo: não, mas é tarde, fica em casa, vem, passa a noite conosco, vamos jantar, depois vai dormir, depois pode continuar. Então agora ele parou, entrou, porque eles convidaram. E quando estava, se apareceu e se desapareceu. Mas quando se desapareceu, continua aí presente. Porque quando Tomé pensava que ele não estava, se estava ouvindo tudo o que ele dizia. Tomé, venha para cá, coloca-se para cá, sua mão, seu costado aqui. E ele começou. Então, como o Senhor chega na mão e toca a porta, você: mas já estou acostada, como vou me levantar, se vou sujar meus pés? E estava falando e de pronto escutou que não havia mais nada. Ele foi embora. Mas que fiz? Abriu a porta, não estava. Começou a buscar e demorou um tempo para lhe encontrar de volta. Porque o Senhor percebeu a má vontade. A má vontade. Precisamos, para o trem andar, 2 trilhos: fé e boa vontade. Se você tem fé no Senhor e tem boa vontade, você vai com Ele, Ele vai contigo. Amém. Abençoa. Mas se você não tem fé, ou ainda tendo fé não quer, não tem boa vontade, então Ele não vai insistir. Ele sabe que você não quer. E Ele respeita você, porque você não é uma coisa, é uma pessoa. Amém. E Ele vai julgar você. Então Ele não vai forçar. Comunhão é aquela maná dentro daquela copa. Aquele que abre a porta: cenarei com ele e ele comigo. Levarei o maná escondido. Amém. Na comunhão tem coisas que estão escondidas, alimento escondido. Quando tem comunhão, vem esse alimento escondido. Vem revelação. Se você é limpo de coração, você vai ver a Deus. Se você quer, tem a boa vontade, quer fazer a vontade de Deus, você vai conhecer. Os ímpios não entenderão, mas os santos entenderão. Amém. Bem, se você tem fé e boa vontade, por esses 2 rieles corre aquele trem da bênção de Deus. Vai estar Deus contigo, você com Ele, porque você quer o que Ele quer. Você é a esposa dele, que vá com ele donde quiera que ele vá. Ou senão ele vai ter que ir sozinho, e também você vai ficar sozinha. É assim. Porque ele vai para onde o Pai quer. E se nós queremos fazer a mesma coisa, nós temos que seguir a Ele. Ele não vai seguir a nós, Ele está seguindo o Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Essa é a vontade que tem que ser feita. E é através dele que conhecemos. E o Espírito e a Palavra têm a mesma voz. Então ele vai nos conduzir.
o Espírito. Pode fazer o que Ele quer fazer. E às vezes Ele também diz: filho, pode pedir. Filho, pida, para que teu gozo seja cumprido. Tudo que pidas em meu nome, o Pai, Ele vai fazer e eu vou fazer. Diz que Ele não vai evangelizar, eu digo que o Pai e Ele, os dois. O Pai não quer fazer nada sozinho. Todo quer fazer e todo tem feito. Nada o Pai tem feito sozinho. Todo fez com o Pai. E agora, igual o Filho, não quer fazer nada sem nós. Ele quer que nós sejamos colaboradores dele. E ele disse assim: ainda maiores obras que eu fiz aqui, vocês vão fazer, porque é Ele mesmo que faz conosco e nós somos com Ele. Amém. Temos que crer isso. Mas nós temos que ir detrás dele. Ele que vai adiante, Ele que é a cabeça. Nós somos a noiva dele. Ele é a nossa cabeça. Mas Ele tem em conta nós. Ele não é um ditador. Até os demônios, às vezes, nas reuniões que há nos céus, quando entra hasta Satanás e alguns espíritos, o Senhor pergunta a eles a opinião deles, não porque Ele não saiba. Ele disse: meu servo Elias profetizou o que vai acontecer lá com Acabe, com Jezabel. E como vai se cumprir essa palavra? E deixou liberdade a opinar aos espíritos, os bons e os ruins, porque também Satanás tem que se apresentar diante de Deus. Às vezes se apresentaram os filhos de Deus e Satanás também aí. Porque todos eles são criados e têm que dar conta. E essas reuniões de dar conta existem nos céus. E cada um dava a sua opinião, até que havia um espírito mentiroso, não era um anjo bom, não era Gabriel, não. Era um demônio. Ele falou: eu vou ser espírito de mentira na boca dos profetas. E aí, então, vai enganar Acabe e a Jezabel, e vão subir lá, e o que falou teu servo Elias vai se cumprir. E Deus disse: você vai conseguir. Vai, pois, faz o que disseste. Porque ainda Satanás tem que pedir permissão. Simão, Satanás te pediu para te zarandear. E é difícil, mas eu orei por ti. Eu passo a ser provado. Orei por ti para que não perdas a fé. E te levantes de novo e possas apoiar e ajudar teus irmãos, confirmar a fé dos teus irmãos. Satanás não pode fazer o que ele quer, tem que pedir permissão. E Deus às vezes disse que não, porque ele pediu que nós oremos: Senhor, não nos metas em tentação, livra-nos do mal. Amém. Temos que pedir a Deus que não nos deixe na mão da tentação do diabo. Mas não pedimos, tem orações que não temos feito. Por exemplo, você tem orado para que no dia da perseguição não seja em inverno, porque dormir lá no mato, chovendo, com frio. Eu já dormi no mato, com um plástico, não é agradável. Nosso Senhor falou que temos que orar, que quando venha a perseguição, que não seja em inverno. Será que você já orou? Então, se um dia está aí debaixo da chuva, você vai lembrar que não orou agora. Assim que tem que orar: Senhor, no dia da perseguição, que não seja em inverno, que exista uma condição mais. Porque se os meninos, as meninas, enfim, Ele disse que oremos. E se oramos, Ele se lembra que oremos. Havia um irmão lá em Buenos Aires, era uma pessoa que quando ia para o trabalho, para casa, passava frente a um templo que havia, acho que era católico, aberto. E ele entrava e se sentava lá atrás e dizia: Senhor, aqui estou me reportando. Vim aqui te saludar,
quero tua bênção, tua companhia, aqui estou me reportando. E assim é sempre. E quando tinha oportunidade, Senhor, aqui estou me reportando. Quando ele estava morrendo, chegou o Senhor Jesus, se sentou na cama dele e disse, aqui estou me reportando. Também para ele. Então, às vezes, nós não pedimos, não entramos em comunhão. E depois Ele nos diz, pida nisto, pida em oração, não cair em tentação, e que não nos entregue na tentação, e que nos guarde do mal e do maligno. Pida em oração que vossa fuga não seja em inverno, nem quando, por causa de deveres religiosos, as portas estão fechadas e não se pode fazer, porque às vezes a situação muda em festas religiosas, no sábado. Tem que orar que a perseguição não seja no sábado, porque os judeus tinham certos metros que podiam andar e outros não podiam andar na perseguição. Se dá conta? Então, há que estar em comunhão com Deus, e aí vamos conhecendo Ele, e com um pequeno movimento dele, vamos perceber a vontade dele. Ele dá luz verde, amém. Você tem segurança, se nosso coração não nos repreende, confiança temos em Deus. Amém. Bom, eu sei que você não quer que termine aqui, mas vou terminar por causa da hora e porque vamos continuar. Amém. Amém? Esse é só para ir vendo o jeito como o Espírito se move. Mas coisas temos que ver do Espírito. Amém? Mas por enquanto, vamos a dar graças a Deus. Vamos dizer, Senhor, concede-nos voltarmos para Ti. Queremos ser íntimos teus. Queremos ser pessoas que o Senhor conheça. Que estamos todo o tempo do Senhor conversando com Ele. Que alguns dizem, mas não te conheço. Não que Ele não seja omnisciente, mas Ele não reconhece. Esse sentido, não te conheço, Ele não te reconhece. Temos que ser pessoas que o céu esteja acostumado conosco. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor amado, graças por esta parte, esta breve introdução que nos tens concedido hoje à noite. Que teu Santo Espírito nos toque. Amém. Que sejamos conquistados para Ti. Que sejamos Teus amigos íntimos. Porque o Senhor disse que o servo não sabe o que vai ser o Senhor, pelo que os amigos sabem. Que o Senhor, os amigos, lhe abrem o coração. Amém. Abre nosso coração. Abre o céu para nós. E abre o teu coração para nós. Não merecemos, mas queremos aprender. Queremos caminhar contigo. Queremos andar no Espírito e dar lugar para que o Senhor possa se mover livremente. E nos conduzir como Javé, nossa vanguarda. Aquele que abre portas e nos leva da mão. E também que fecha o que quer fechar, porque é mais conveniente. A Ti seja glória, Senhor. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, irmão.